Boa noite, que a graça e a paz estejam em sua vida, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Estamos dando continuidade nesse mês de maio a respeito de família. Eu creio que a família é o maior tesouro que Deus tem nos dado. Você crê nisso? E a minha pergunta, não um julgamento, mas uma pergunta: você tem cuidado do tesouro que Deus te deu? Você tem cuidado segundo os princípios de Deus? Outra pergunta: você conhece os princípios de Deus e tem aplicado ou praticado os princípios de Deus? Porque uma das coisas que não funciona dentro da família, que havia antigamente uma frase: faça o que eu mando, faça o que eu mando e não aquilo que eu faço. Consequentemente, meus queridos, é na família que mais somos provados. Ok? Diga para o seu irmão: na família que mais somos provados. E dentro do contexto da família, não tem como você tapear. Conhece essa palavra, né? Não tem como você ludibriar, inventar coisas. Dentro da família, meus queridos, é onde mais eles nos conhecem. Porque dentro da família não tem como você ser falso. Tudo é exposto dentro da família. E o que Josué estava falando? Ele estava percebendo que algo estava acontecendo no meio do povo de Deus, algo que não condizia com a lei do Senhor, algo que não era praticado por Abraão, algo que também não era praticado por Isaac e também Jacó. Ainda que houveram situações nesta história, mas, meus queridos, princípios de Deus são imutáveis. Diga para o irmão que está ao seu lado: princípios de Deus são imutáveis. O que vemos, meus queridos, muito forte nos dias de hoje, comparado a algumas coisas que houvera antes, onde os pais investem nos seus filhos para que sejam bem-sucedidos financeiramente, investe nos seus filhos que tenham um bom salário, investe nos seus filhos que tenham uma faculdade, ou talvez até mais de uma faculdade, investe nos seus filhos que sejam bem-sucedidos na vida. Mas infelizmente muitos pais fracassam no contexto de ensinar os filhos, de ajudar os filhos a crescer em relacionamento e honrar a Deus sobre todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa, meus queridos: nenhum sucesso na vida é respaldado por um insucesso na vida de uma pessoa relacionada a Deus. Porque Deus, meus queridos, é a essência de tudo que desejamos, buscamos ou anelamos. Não basta apenas eu conhecer ou ouvir falar de Deus. Não basta apenas eu ter uma religião. Porque é o relacionamento com Deus que dá equilíbrio em todas as coisas. Desde no casamento, no trato do marido com a esposa, dos pais para com filhos. Se um homem fracassa na sua família, ele vai atingir também outras pessoas, outras famílias. E como a igreja é constituída por família,
consequentemente, a igreja também será afetada. Consequentemente, o mundo que espera uma resposta, valores que permeiam através da igreja, o mundo também enfraquecerá. Portanto, meus queridos, quando Deus chama Abraão, que está no livro de Gênesis capítulo 12, Deus então compartilha com Abraão o projeto que ele tinha de estabelecer o seu reino, de estabelecer a sua vontade, estabelecer os seus princípios, e Deus convida Abraão, está comigo? A Bíblia diz que Abraão vivia, cujo seu pai era Terá, e o pai de Abraão era um comerciante, fabricante de idolatrias. A sua fonte de renda era fazer ídolos para que as pessoas então cultuassem outros deuses, mas não o Deus verdadeiro. Não use, meu querido, do seu comércio para desonrar a Deus. Não use de uma oportunidade de desespero que te dá o direito de você descumprir a palavra do Senhor. Então Deus chama Abraão, que estava debaixo ali de todo aquele contexto, de todo aquele envolvimento ali do seu pai, onde o seu pai já havia adquirido muitas riquezas. E Deus disse, viu Abraão, eu tenho um negócio para te oferecer. Eu tenho algo que eu quero estabelecer com você. Esses dias aí eu estava compartilhando com alguém, dando a ele a ênfase correta. Porque muito se fala sobre a maldição, primeira, segunda, terceira e quarta maldição. E muitos se valem desse exemplo bíblico, tomando como exemplo e até mesmo ficando preocupado, mas não levantam muros corretos para se proteger contra a maldição. Mas, meu querido, quando você começa a entender que a bênção, diga para você, irmão, a bênção é maior que a maldição. Que a maldição ela dura primeira, segunda, terceira e quarta maldição. E a bênção dura 1000. Bem melhor. Então Deus fala com Abraão, Abraão então obedece a Deus, e Deus começa a ensinar a Abraão, começa a treinar Abraão, começa a lançar sobre a vida de Abraão princípios para que ele fosse transformado e se tornasse o homem de Deus. A partir do momento de uma resposta de Abraão, Deus fez uma aliança. Agora, a maioria das pessoas imaginam que Deus ama todos. Sim, Ele ama todos. Mas Deus é comprometido com aqueles que têm compromisso com Ele. Mesmo Deus te amando, meus queridos, se você pratica algo errado, Deus não tem como te abençoar. Por essa razão que Deus deseja que você conheça princípios. Que você mantenha, alimente a sua mente e o seu coração com princípios de Deus. E você possa honrar a Deus acima de qualquer coisa. Embora você alcance muito sucesso na vida, tenha êxito, a sua família tenha êxito, tenha cargos importantes, mas se eles não tiverem o temor do Senhor, crescer em Deus, crescer em santidade, colocar Deus e os valores corretos, você perde. E muito. Porque, meu querido, a vida de uma pessoa é 60, 70 anos. E princípios de Deus duram uma eternidade. Então, Deus fala com Josué, trazendo no seu espírito algo que estava trazendo tristeza, angústia, porque o povo havia se perdido. O povo havia esquecido de todas as promessas, de todos os mandamentos, as orientações que Deus trouxe ao seu povo, para que eles pudessem não viver debaixo da maldição da quarta geração, mas que eles viessem a desfrutar
de uma geração abençoada. 1000 gerações. Passaram então aproximadamente 500 anos, quando Deus traz esse chamado, e Deus promete a Abraão: de ti farei uma grande nação. E Deus anuncia a Abraão o que iria acontecer à sua geração. Que eles iriam ficar por 400 anos no Egito, iam sofrer no Egito, mas Deus com mão poderosa ia tirar do Egito. Meu querido, sofrimento faz parte da nossa vida. Lutas faz parte. A questão é o entender o propósito de cada uma das situações. Agora, meus queridos, pecado, maldição, não faz parte da vida do cristão. São escolhas que fazemos. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz lá: eu proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aquele que escolhe vai colher dos seus frutos. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar, onde muitas pessoas acabam, por desconhecer a palavra de Deus, eles acabam pecando contra Deus. E por não colocar em prática os princípios de Deus, eles não desfrutam, ainda que sejam crentes, ainda que orem, ainda que dêem dízimo na igreja, ainda que fazem parte de algum ministério dentro da igreja, mas se não pratica, não funciona. E o primeiro ponto da nossa mensagem: podemos servir a Deus na família através de relacionamentos orientados pela palavra de Deus. E a Bíblia é muito clara: errais por não conhecer as Escrituras, porque nelas falam a respeito dos valores que Deus tem para que eu e você desfrutemos de vida abundante. Quando apenas eu conheço o princípio e não coloco em prática, meu querido, há um julgamento muito maior sobre a minha vida. E aí é onde muitas pessoas também cometem erros de interpretação das Escrituras, movido por um conceito, movido por filosofias, movido por um interesse pessoal. Deus, meus queridos, a Bíblia diz que Ele é sim, sim e não, não. Ele não compactua com aquilo que Ele não disse. Deus quer nos orientar através da palavra, para que eu conheça a sua vontade, para que eu treine a minha alma, treine o meu corpo e possa decidir de colocar em sacrifício a minha carne em prol de atrair o favor, a bênção de Deus sobre a minha vida. Meus queridos, escolhas, todos nós temos esse direito. Assim como temos direito das escolhas, temos direito também das colheitas. Eu quero aqui dar um testemunho, isso para a glória de Deus, não. O meu pai, quando estava próximo à sua morte, eu tive a oportunidade de abrir meu coração para ele e ver se eu deveria fazer algum acerto com ele, enquanto ainda ele era vivo. Então ali eu estive no leito de morte dele, e abrindo o meu coração para ele, a respeito da minha vida, o tempo que eu convivi com ele, se teria algum acerto para ser feito. E o meu pai ali, emocionado, ele disse: não, filho, você não tem nada para acertar comigo. E ele então me abençoou. Eu acredito, meus queridos, aqui eu estou dando um testemunho, eu acredito que eu desfruto
de vida abundante por causa dos princípios que eu honrei, porque é bíblico, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na sua vida. E eu poderia dar inúmeros outros exemplos, meus queridos, a respeito que eu decidi honrar a Deus e honrar a autoridade que Ele colocou ao meu lado. Porque aonde que eu ouvi sobre isso? Na palavra de Deus. Então podemos servir a Deus na família através dos relacionamentos orientados por Deus. E a Bíblia orienta, assim como honrar pai e mãe, honrar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu costumo dizer também aos meus filhos, se é uma herança que eu quero deixar para eles, é o amor que eu tenho por Deus. Se é uma herança que eu quero deixar para eles, é o caráter que a cada dia eu tenho me submetido, que Deus aperfeiçoe o meu caráter. Se é uma coisa que eu quero deixar para eles, é o meu testemunho. Não quero dar motivos, o que depender de mim, porque a graça de Deus sempre está favorável, para que eu seja fiel em toda a caminhada que Deus colocou na minha vida. Colocar, meus queridos, entender princípios é uma coisa, colocar em prática é outra. Algo, meus queridos, que eu costumo dizer para minha família: eu não sou conivente com o pecado, com o erro. Porque a minha Bíblia diz que eu devo amar o pecado, mas não. Aliás, amar o pecador, mas não o pecado. Eu amo eles. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Amo você como membro do corpo de Cristo, como ovelha do Senhor. E sobre mim, Deus tem colocado a responsabilidade. E é muito interessante a palavra que Deus me deu sobre isso, dizendo assim como Ele disse a Jeremias e também o profeta Ezequiel. Meus queridos, você procurar andar justamente, é um desafio. Você andar na verdade de Deus, não a verdade que cada um imagina ser, é um desafio. Que as pessoas estão tão acostumadas a querer adequar a sua intenção, o seu interesse, tentando colocar meia verdade. Meia verdade é nada mais do que mentira. E Deus então falou comigo: viu, meu filho, o meu acerto com você é simples. Fale, quer a pessoa goste ou não goste. E se você não falar depois, o assunto é comigo. Gente, eu não quero me apresentar diante do tribunal de Deus e ser cobrado, porque eu fui covarde. O meu discipulador, que Deus o tomou, o pastor Francisco, ele constantemente me falava da dificuldade que você tem hoje de se relacionar com pessoas quando você precisa confrontar a pessoa. Quando você precisa confrontar um erro, uma atitude que a pessoa falou. Daí ele me deu uma dica, para que você não fique, de repente, atingindo a pessoa, só joga princípio. A Bíblia diz isso, tá, meu querido? Amém? Se você quer praticar, amém. Se não quiser, também, amém. E eu, então, procuro fazer isso. Quando uma pessoa me pede alguma orientação, eu procuro trazer o contexto da palavra de Deus. E quando eu vejo uma resistência nela de querer adequar a vida dela, continuar do mesmo estilo, eu deixo, não, meu querido, tudo bem. A Bíblia diz isso, mas é a tua responsabilidade, né? Com aquilo que você está escolhendo. Então, meus queridos, você pode amar muito o teu filho, pode amar muito a tua esposa, o teu esposo. Mas você, diante de Deus, não tem direito de compactuar com o erro. Estou entendendo, meus queridos? Mas você é livre. Certa vez questionaram ali um dos discípulos, pressionaram ele, até intimidando a respeito da morte. Ele disse: melhor é servir a Deus, agradar a Deus ou agradar os homens.
Mas cada um de nós pode fazer a escolha. Estava então Josué pressionado por toda a multidão de Israel, que já não era apenas 600 mil homens, já eram milhões de pessoas que já haviam entrado na terra de Canaã, haviam herdado as promessas de Deus, aquilo que Deus havia falado aproximadamente 500 anos agora, eles estavam celebrando. Algumas pessoas acabam tendo problema com Deus quando estão passando por luta. Quando estão passando por luta, se acham no direito de quebrar princípio. Mas o povo de Israel, o próprio Abraão, diante ali de todos os desafios, ele levantou um altar ao Senhor, ele foi para Deus. Depois disso, Isaac e Jacó, assim também Josué, quando ele entendeu o chamado, a pressão, a responsabilidade que estava sobre ele, ele foi para Deus, consultou ao Senhor. E ele trouxe, meus queridos, a Bíblia fala que ele trouxe as memórias, a sua memória, todas as promessas, todas as profecias que Deus tinha para ele. E agora, depois de muito tempo, o povo de Deus estava celebrando as vitórias. Já havia conquistado a terra, já estavam instalados. Mas algo que eles passaram a desprezar a comunhão com Deus através de negociando o princípio. No livro de Salmo, capítulo 1, eu creio que a maior parte de vocês já ouviram sobre isso, que diz lá, não assentar na roda dos escarnecedores. Não vem entrar em lugares ou compartilhar de zombarias a respeito do Senhor e da sua palavra. Não sente com aqueles que são murmuradores, não sente com aqueles que são prevaricadores, não se associe com aqueles que não estão vivendo de forma correspondente à palavra de Deus. Eu sou muito cauteloso nas minhas amizades. E eu procuro escolher amizade de pastores, de pessoas que possam ajudar eu a crescer em Deus. Possam ajudar, me inspirar, me motivar a viver uma vida santa. Mas eu também sou radical. Até acho que hoje pela manhã eu estava conversando com alguém. Eu sou radical quando eu vejo que o assunto não está edificando a minha vida. Eu olho para a pessoa e digo, olha, Deus te abençoe, eu preciso sair. Eu não permito, eu não deixo, eu cuido da semente que Deus colocou no meu coração. Eu não permito que coisinhas, maldades, coisas venham entrar no meu coração. Então conheça as Escrituras. Ame a Deus, ame a sua palavra, busque ter harmonia com a palavra de Deus e principalmente com Deus. Segundo ponto, podemos servir a Deus na família através de abandonos de práticas que desonram ao Senhor. Nós vemos pessoas que, depois de ter tido uma experiência com Deus, imaginam que as suas vidas são automaticamente, de forma mágica, transformadas. Não é assim, meu querido. A Bíblia diz que nós somos transformados dia após dia. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é transformado. Dia após dia. Agora, alguns elementos Deus usa para essa transformação. Primeiro, a tua vontade de conhecer e crescer em Deus. Alô? Segundo, as próprias situações, as adversidades. Meu querido, para mim é um ponto bem claro.
lutas, provações têm o poder de colocar pressão dentro de mim para revelar o que está no meu interior. E muitas vezes eu me assusto com o meu interior. E daí, diante daquilo, eu vou para Deus. Porque, meus queridos, tem pessoas que só sabem honrar a Deus quando as coisas estão indo tudo bem na sua vida. Meu querido, não é esse tipo de evangelho que a Bíblia fala. Eu preciso me dispor a tomar atitudes, princípios, me posicionar contra aquilo que desagrada a Deus. Quer pessoas gostem ou não gostem. Mas, assim como ali, Josué diz, viu, vocês fiquem à vontade. Se vocês querem seguir os deuses que vieram do Egito, os deuses que os seus pais, seus avós, tiveram ali as misturas, tiveram ali os adultérios, as fornicações, tiveram ali os prazer no pecado, fique à vontade. Mas eu não. Eu não. Eu amo a Deus e quero mostrar o meu amor por Ele, o meu zelo por Ele. Eu e a minha casa que eu represento como sacerdote, que sobre mim está a responsabilidade, serviremos ao Senhor. Os amorreus tinham toda uma influência de liberalismo. Os amorreus cultuavam os seus próprios desejos, suas próprias carnes. Os amorreus se associavam com outros deuses, que era abominação para o Senhor. E se você depois dar uma observada, você vai entender ali que um homem chamado Balaão, que era tido como profeta de Deus, movido pela ganância, seduzido pelo dinheiro, coagido pelas propostas que foram feitas pelo rei, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus. Meu querido, algo muito interessante se conhecer. Maldição não pega naqueles que são tementes e vivem a palavra de Deus. Não é, meus queridos, simplesmente levantar a mão e eu te repreendo. É tua postura de cristão verdadeiro, íntegro diante do Senhor, fiel ao Senhor. Então ali Balaão, por 3 vezes, se levanta contra o povo de Deus, tentando amaldiçoar. E a resposta que Deus dá a Balaão foi interessante. Sobre Israel. Você é Israel de Deus? Você é povo santo, escolhido do Senhor? Então, Deus fala sobre Israel. Não vale encantamento, agouro, feitiçaria. Mas interessante que aquele profeta, ele conhecia os meios para ajudar, induzir que o povo de Deus fosse amaldiçoado. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O ditado popular fala que se você anda com pessoas que são resistentes a Deus, por um tempo você vai resistir àqueles conceitos, àqueles conselhos. Mas se você continuar andando com essa pessoa, você pode ser influenciado. A mesma fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, você pode emprestar o seu ouvido para ouvir coisas que não condiz com a palavra de Deus, permitindo que a mentira, o engano, a confusão entre no seu coração. Podemos servir a Deus através de abandonos. Meu querido, pecado era ontem, era no passado, será, hoje será no presente e será no futuro.
embora possa isso tentar trazer de forma maquiando, mas pecado sempre será pecado. E a Bíblia fala no livro de Mateus, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, na vida das pessoas, os afastará, os distanciará do Senhor. Seja comprometido com Deus. Seja comprometido com Deus nos dias de provas. Seja comprometido com Deus nos dias de bonanças, que você será alcançado diante do Senhor, para que a sua descendência viva a bênção do Senhor. Você tem poder, meu querido, não importa o teu passado, mas se você escolher para a sua vida, viver para agradar a Deus, você tem como resposta, você tem como a diaconisa falou, como recompensa, Deus te abençoar, a você e abençoar a tua família. Você ter atitudes de abandono daquilo que não condiz, aquilo que não agrada. Então ali, o povo ali, todo empolgado, já estava se acostumando com o pecado. Estava se acostumando, trazendo outros deuses. Você sabia, meu querido, que Deus abomina a idolatria? Alô? Deus abomina a idolatria. E algumas pessoas imaginam idolatria ter ali uma imagem, ter ali uma cruz e eu me prostrar. Não, meu querido. Idolatria é tudo aquilo que está ocupando o teu coração, Deus. Tudo aquilo que está roubando a tua comunhão com Deus. E eu vou te dar exemplo, pode ser seu trabalho. O trabalho pode ser bênção ou pode ser algo idólatra. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho. Pode ser a sua posição social. Se isso está roubando, se isso está levando você a embriagar-se, está desonrando a Deus. E terceiro e último ponto fala, podemos servir a Deus na família através da renovação de votos elevados que glorificam ao Senhor. Tem muitas pessoas que a gente atende, pessoas dizem, pastor, eu quero romper na minha vida. Daí você passa a discipulá-la, passa a orientá-la, passa a motivá-la, ela ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Você passa a desafiar ela a fazer batalhas espirituais, fazer consagrações, e Deus, na sua misericórdia, libera a bênção. Mas, meus queridos, qual que é o sentido da bênção, biblicamente falando? Está na mesma palavra hebraica, barbaraká, que tem por sentido, dando poder para que você prospere. Quando Deus, na sua infinita graça, no seu grande amor, que Ele acolheu você, Ele te chamou para você. Um segredo que Deus deu a Abraão, disse, Abraão, você quer ser abençoado? Abraão disse, com certeza eu quero. Mas você quer permanecer abençoado? Abraão disse que sim, eu quero. Deus disse, então anda na minha presença. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você conhece a Deus, mais você aprende a honrá-lo e temer a Ele. No meu início de conversão, eu tive alguns probleminhas. Eu achava que era muito difícil agradar a Deus, por causa de um conceito errado que eu tinha acerca de Deus. À medida que eu fui me relacionando com Deus, fui conhecendo a Deus, eu fui desfrutando do seu amor, fui desfrutando da sua graça, eu fui desfrutando de sua misericórdia. E isso, meu querido, me traz tamanha paz no meu coração, tamanha alegria, por saber que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha casa, cuidará também da sua casa, da sua vida, e Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu a cada um de nós e vocês.
Mas a minha pergunta, o que está roubando a tua comunhão com Deus? O que você deixou entrar dentro da tua casa? O que você desprezou princípios de Deus? O que você deixou contaminar o seu coração? O que deixou esfriar o seu relacionamento com Deus? Isso é algo que cada um precisa colocar diante de Deus. E eu te convido, assim como você está, a apresentar a sua vida, a apresentar a sua família diante do Senhor. Apresentar a sua história. Porque na Bíblia a gente vê histórias de homens, mesmo tendo o destino profético, mesmo tendo a unção profética, mesmo Deus tendo estabelecido eles, assim como o primeiro rei de Israel, por desonrar a Deus, desonrar o princípio de Deus, não pôde levantar sucessor para o reinado de Israel. Deus levantou outro. Assim, alguns profetas que Deus levantou para fazer a história, para ser aquele que estaria inspirando, levantando, confrontando o pecado, não associando com o pecado, não permitindo que se tornasse um hábito, um costume, se tornasse algo como se fosse um padrão de comportamento, aonde Deus poderia vir, assim como veio sobre Sodoma e Gomorra. Não houve arrependimento sobre Sodoma e Gomorra, e a mão do Senhor pesou sobre eles. Mas sobre Nínive, porque se arrependeram, Deus visitou com graça, com amor e com misericórdia. Você tem, meu querido, assumido a sua função como sacerdote do seu lar, você marido. Você, esposa, como auxiliadora, você tem preservado a palavra de Deus, que ela é imutável. Como diz Tiago Brunet, que são princípios de Deus, eternos. Se você, meu querido, quer que a sua família venha desfrutar do favor, da graça de Deus, estudando um pouco sobre Josué, o que me chamou a atenção, ele se levantou tão fervorosamente e foi fiel a Deus. Na liderança ao lado de Moisés, foi fiel. Mesmo ainda sendo jovem, foi fiel. A ponto de se sobressair sobre os demais. Aonde ele foi confiado ser ele general do exército de Israel. Aonde ele foi confiado o desafio para conquistar as terras que tinham por promessa de Deus. Mesmo diante da infidelidade de todos os seus irmãos, ele permaneceu fiel. Interessante que Josué, vendo, ele participava ali dos momentos, vendo ali a comunhão, a consagração que Moisés tinha, e ele desejou no seu coração ser como Moisés, ser fiel em toda circunstância. Mas quando estava chegando no final da história de Josué, ele vê a cena que sentiu a dor de Deus sobre a vida do seu povo, que eles iam perder as promessas do Senhor, de desfrutar das bênçãos do Senhor, porque estava abandonando o Deus verdadeiro, estava cultuando os desejos da sua carne, sendo influenciado pelas religiões da época. Mesmo a Bíblia não dando nenhum exemplo, nada que pudesse descrever que ele tivesse uma esposa ou tivesse filhos. Mas ele se colocou como família de Deus, como família de Israel, como família escolhida do Senhor. E se levantou ali para defender a palavra de Deus.
trazendo a memória daqueles israelitas que estavam sendo devastados pelo pecado, que o pecado já se tornou comum na vida de Israel. Ele se levanta então diante de todos os líderes de Israel. Ele aponta o dedo e diz: olha, vocês escolham qual Deus vai servir, mas eu e a minha tribo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero aqui desafiar homens e mulheres que estão em luta daquilo que a Bíblia diz, daquilo que são princípios eternos, de defender a palavra de Deus, de não se coadunar com o mundo e com os pecados, com o sistema deste mundo, mas defender aquilo que é princípio bíblico, que traz bênção sobre a sua vida. Meu querido, não permita que pecadinhos se tornem algo tão comum na sua vida, mas seja aquele que se levanta diante e diz: eu não concordo com isso, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Isso é em toda e qualquer situação. Você ama Deus, você deseja que a sua família seja visitado pelo Senhor, que a sua família, que você homem, você mulher, você pai, você tem o dever de ensinar a vir os seus filhos. A maior riqueza que você pode dar à tua família é ajudá-los, que eles temam ao Senhor. Se você deseja, meu querido, se levantar na força do Senhor, assumindo um compromisso com Deus, não negar aquilo que a palavra de Deus é a verdade, não permitir que o pecado se alastre, trazendo maldição, corrompendo a sua vida, a sua família. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus, enquanto o louvor estará adorando ao Senhor. Você conhece a palavra Yoshua, a tradução dela? No hebraico a palavra Yoshua é Josué, que tem a mesma conotação do nome de Jesus. E o que isso significa? Jeová é a salvação. Eu gostaria de convidar você, meu querido, você que está desejando, você que está ansiando, você que está buscando salvação de sua família, você que está buscando na parte do Senhor a redenção da sua casa, você que se levantou como sacerdote, como homem e mulher de Deus, declarando que as portas do inferno não irão prevalecer contra a sua vida, você que por algum momento você vacilou de
afrouxou as suas mãos, permitiu que o pecado entrasse dentro da sua casa, valores que não condiz com o princípio de Deus. Hoje eu te convido a você sair do seu lugar, vir aqui à frente, colocando e pedir que o Deus da salvação, o Yeshua, venha redimir, venha restaurar, venha destruir todo e qualquer hábitos que são contrários à palavra de Deus. Enquanto o louvor estará adorando novamente, você sinta-se na liberdade do Espírito Santo de colocar a sua família, a sua casa no altar do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, o que mais me impressiona em Josué foi saber que ele, a Bíblia não consta que ele foi marido de alguma mulher, que ele teve filhos, mas a Bíblia nos conta que sempre ele foi um homem temente a Deus. A Bíblia nos conta que desde a sua tenra idade ele aprendeu. Ele esteve ao lado do profeta Moisés. E muitas vezes ele deixava de estar no meio do povo. Ele deixava de estar no meio dos murmuradores. Ele deixava de estar no meio dos prevaricadores. Ele queria estar na tenda com Moisés para ver a glória de Deus. Ele desejava a glória de Deus que ele via na vida de Moisés. Ele não buscava a glória dos homens, ele buscava a glória de Deus. Deus, vendo a fidelidade de Josué, ele escolheu para ele liderar. Que você, meu querido, que o Yeshua que está presente, que ele venha te visitar com muita graça. Eu amo Jesus Cristo. Eu amo o meu amado. A razão da minha vida é Ele. Eu costumo olhar para Ele e dizer que Ele é a minha vida. Eu costumo me alegrar por sua presença. Eu não sinto falta de outras coisas, mas eu sinto cada dia estar me relacionando, buscando a sua face. Eu só tenho vitória na minha vida, meus queridos. Não é porque eu sou diferente de você, é porque eu escolhi estar com Jesus. Ainda que eu passe
por vales, ainda que eu passe por adversidade, eu encontrei força, renovo, salvação em Jesus. Eu quero pedir que esse Jesus, o Yeshua, se revele de uma forma muito especial para você. Que esse Jesus que é cheio de amor, cheio de bondade, que me surpreende todos os dias, que Ele tem trazido a salvação em muitas situações na minha vida, na minha família. E eu desejo que esse Jesus salte no seu lar, que você leve esse Jesus na sua casa, que você leve Jesus aonde você colocar as plantas dos seus pés. Eu não estou falando de religião, meu querido. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de poder, de oportunidade que Ele dá a cada um de nós para desfrutar. Só Jesus tem poder de transformar o seu lar. Só Jesus tem poder de transformar a sua vida. Porque Ele é Yeshua, o Deus da salvação. Querido, amado, eu quero clamar diante de Ti. Quero lhe pedir carinhosamente que Tu, querido, se revele a cada um dos Teus filhos nesta noite. Não apenas como aquele que tem poder para curar, não apenas com aquele que tem poder de trazer paz, não apenas com aquele que tem poder de suprir as necessidades dos teus filhos, mas que tem poder de chamá-los para ser filhos, ser herdeiros, ser co-herdeiros contigo. Aqueles que têm oportunidade de acessar o teu trono, aquele que tem oportunidades de estar desfrutando de tua presença, aqueles que têm coragem, ousadia de resistir às tentações, aqueles que têm coragem de se posicionar diante dos hábitos daquilo que desonra a Ti. Eu peço que eles não venham viver uma religião, mas que eles sejam, que eles desfrutem de seres uma geração chamada para servir ao Deus verdadeiro. Que eles venham a desfrutar de um crescimento de amor, de uma decisão firme nos seus corações, para que eles venham desfrutar de Tuas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos. Eu quero pedir, querido, que o Senhor venha trazer visitação aos lares, onde altares foram edificados não para o Senhor. Que eu peço que o Senhor envie o Teu anjo para derribar esses altares. Aqueles que têm deixado de ter um tempo de comunhão nas suas casas contigo, aqueles que têm levantado outros deuses além de Ti. Eu peço que o Senhor, através do Teu Espírito, ministre nos corações dos Teus filhos, e eles venham amar a Ti de todo o coração, de todo o entendimento,
e com todas as suas forças, no nome de Jesus.